Olha, quem vai gostar dessa matéria é o meu amigo Edson Souza. Presta atenção nisso aqui, ó, gente. Eu sou Fagundes, hoje são 30 de julho de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. De forma inédita, Conselho Federal da OAB resolve analisar impeachment de Santa Cruz. Pois é, gente, já estava mais do que na hora disso acontecer. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e o nome das pessoas que têm nos ajudado no mês de julho. E lembrando que segunda-feira, dia 2 de agosto, às 20 horas, a nossa live política. Eu tenho certeza que você, meu amigo Edson Souza, vai estar lá. Depois dessa aqui eu sei que você vai lá. Vambora! Uma reportagem do Jornal da Cidade Online foi incluída como prova nos autos de um processo que pede o afastamento do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz. Encaminhada pelo Instituto Nacional de Advocacia, INAP, a peça protocolada em novembro foi recebida pelo Conselho Pleno da OAB e será analisada por um relator de forma inédita. Olha só, gente. A matéria do JCO de 17 de agosto de 2020, sob o título de Racha na Cúpula da OAB, envolve suposta fraude na OAB para beneficiar arquivo vivo. Resulta em notícia crime contra Felipe Santa Cruz. Lembrando que eu trouxe essa matéria aqui, viu? Traz a notícia de que o presidente do Conselho Federal da OAB tentou presentear o ex-funcionário da entidade, Paulo Guimarães, com uma pensão vitalícia maquiada de aposentadoria no valor de 17 mil mensais. Dá pra você a molezinha? O motivo, como indica o título, seria em troca do silêncio de Guimarães pelo fato dele ser conhecedor de segredos cabeludos. O pagamento, entretanto, não chegou a ser incluído, pois o vice-presidente da OAB, Luiz Viana Queiroz, e os diretores da entidade, Ari Rabdet Neto e José Augusto Noronha, deram ordem para suspensão após constatarem que a aprovação do benefício só havia sido ocorrido em reunião virtual do colegiado, realizada em junho, pois não havia maiores detalhes e estava subentendido que o mesmo era um direito do servidor e que seria pago pelo regime geral do INSS. Ao tomar conhecimento dos fatos, na época, o INAD protocolou uma notícia-crime ao Ministério Público Federal para averiguar possível fraude em prejuízo dos cofres da OAB e dos mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Em outras palavras, na reunião foi dada a ideia de que quem ia pagar a aposentadoria do menino era o INSS, tudo bonitinho. Mas na verdade, gente, quem ia pagar as contas eram os advogados, porque o dinheiro ia sair da OAB. Tá aqui o print para quem quiser conferir, né? Tá aqui lá. O pedido de afastamento inclui ainda um segundo delito que teria sido cometido por Santa Cruz. Tem mais um, Santinho? Apresentado também em reportagem, desta vez pelo jornalista Caio Junqueira da CNN, publicada em setembro, com base em delação do empresário Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio. Segundo Diniz, Felipe Santa Cruz estaria envolvido em um esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais em contratos irregulares com escritórios de advocacia. Na delação, no âmbito da Operação Jabuti, um desmembramento da Lava Jato, consta que o presidente da OAB Nacional recebeu 120 mil em espécie para sua campanha à reeleição da OAB do Rio, então no ano de 2014. O valor, segundo Diniz, foi pago por meio de um contrato de fachada com a própria FEComércio, a Anderson Prija, chamado de o Homem da Mala de Santa Cruz. Menino. A delação de Gil Diniz veio após sua prisão, que ocorreu em fevereiro de 2018, durante investigações que apontaram gastos de mais de 100 milhões de reais em contratos irregulares com escritórios de advocacia com o objetivo de se manter no comando da FEComércio.
No processo, o INAD pede o afastamento do presidente do Conselho Federal da OAB até que o julgamento do pedido seja concluído e afirma que ainda é inadmissível que o comando da entidade fique nas mãos de uma pessoa que está sendo investigada pela prática de 2 crimes gravíssimos, que inclui o uso de caixa 2 para a prática de fraude eleitoral, no caso do pagamento dos R$120 mil, e fraude e apropriação indébita, no caso do benefício irregular ao servidor. Dispõe o artigo 2º parágrafo único do Código de Ética da OAB que o advogado deve atuar com honra, nobreza e dignidade, qualidades essas que se dissociaram da pessoa de Felipe Santa Cruz a partir do momento que ele passou a ser investigado pela possível prática de crimes in verbis. Artigo 2º parágrafo único. São deveres do advogado e preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Não poderíamos deixar de destacar que os crimes pelos quais o presidente da OAB está sendo investigado foram praticados contra a própria classe dos advogados, o que agrava mais ainda a sua conduta e justifica o seu afastamento imediato do cargo com base no artigo 70, terceiro da Lei 8.904/94. Enquanto não finalizados os procedimentos criminais que pesam contra ele com a comprovação de sua inocência in verbis, artigo 70, terceiro da Lei 8.904/94, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho onde o acusado tenha inscrição principal pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender a notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. E aí finaliza a matéria. Tá aí, gente, né? Olha, tá aqui. Parece que a coisa não tá muito boa não, gente, para Felipe Santa. Parece que o nó começou a apertar, hein? Demorou, mas parece que chegaram lá. 2 crimes. Quer dizer, isso são apenas, né? Felipe Santa Cruz não só tem esses 2, mas tem uma outra lista aí, né? Né? Gente, a OAB, infelizmente, ó, OAB, STF e TSE, a gente viu o aparelhamento. Eu fico observando, são entidades que não muito tempo atrás, não vamos ser muito longe, né? Mas eram entidades que davam orgulho ao povo brasileiro. Você falava em OAB, você falava em TSE, você falava em STF, você tinha orgulho, gente, de pronunciar esses nomes, né? A OAB, ela tem uma história, né? Eu sempre falo que o problema não é a instituição, mas é quem compõe a instituição, que mancha o nome da instituição, né? A OAB, a gente pega ela, por exemplo, nesses últimos anos, na direção de Felipe Santa Cruz, ela tem sido omissa nos seus deveres. Aquele inquérito dos atos antidemocráticos, por exemplo, aonde os advogados não tinham acesso às peças do processo, quando, na verdade, o advogado ele tem que ter direito a acessar os documentos para poder defender o seu cliente. E aí nós tivemos pessoas presas e não podiam ser defendidas. E a OAB calou-se mediante a isso. Calou-se. Por quê? Porque era uma ação de esquerda e o presidente da OAB claramente é um militante de esquerda. Então, a OAB, ela foi aparelhada, o STF, todos eles estão sendo aparelhados para não agirem contra interesses da esquerda. Nós tivemos OAB participando ativamente no impedimento do presidente da República em cumprir com o seu papel de administrar esse momento de pandemia, acusando ele, né, de praticar atos anticonstitucionais, quando na verdade
a quem a OAB e a sua deram os poderes, praticaram esses atos e eles aí passaram a apoiar a prática inconstitucional desses atos. Nós temos a OAB interferindo em operações da Lava Jato, na busca de defender criminosos por ataques à segurança nacional. Não é o papel da OAB. O papel da OAB não é com o criminoso, não é. O papel da OAB é com os advogados. Nós tivemos o próprio presidente da OAB atacando o ministro da Justiça, na época Sérgio Moro, né? De forma covarde. Ação que não compete ao cargo do presidente. Ligação do presidente, ligações, na verdade, né? Do presidente da OAB com ministros do STF. Quando na verdade não pode, porque tem que se manter afastado um do outro ali para que não haja parcialidade, mas enfim. E aí por cima você tem essa questão aqui do rapaz que queria se aposentar às custas dos advogados da OAB. Você vê, você rala pra caramba, você contribui anualmente para quê? Para o presidente da OAB ir lá e sustentar a pão de ló um camarada, porque o camarada sabe demais. Veja que a instituição estava sendo usada não para defender os advogados, não. Estava sendo usada para interesses políticos. A OAB querendo se juntar com a Câmara, Maia na época, com um pedido de impeachment, gente. E agiram de forma a margem da lei na época, inclusive Felipe Santa Cruz até ia ser investigado por isso, não deu em nada porque um protege o outro, né? Mas enfim. Então tá aqui, gente, Felipe Santa Cruz e o envolvimento da FEComércio, né? Então tá aqui, Felipe Santa Cruz entra na mira do impeachment agora. O problema é, vai dar impeachment? Não sei, não põe minha mão no fogo. Por um lado a gente se alegra, por outro a gente se entristece. A gente se alegra por ver que a coisa até que enfim chegou. Agora a gente se entristece porque conhecendo o sistema que a gente conhece, infelizmente, não dá para se animar muito não, porque muitas vezes isso daqui pode ser apenas uma cortininha de fumaça, um engana bobo. Bom, galera, segunda-feira a nossa live política, dia 2 de agosto às 20 horas. E olha, no domingo, dia 1º, tem a mega manifestação pelo voto impresso. Segunda, vamos debater a repercussão disso aí. Não vamos ficar de fora, vamos brigar pelo nosso direito ao voto auditável. Um abraço, fiquem com Deus e agradeço as pessoas que estão nos ajudando no mês de julho. Mês de agosto está chegando e quem puder continuar colaborando com o canal, eu agradeço e tenham um ótimo dia. Fui, gente!